97% das pessoas não sabem nem por onde começar essa questão. Fala galera, todos bem? Como estão? Hoje eu trouxe aqui uma questão para a gente resolver de um tema que se chama verdades e mentiras, um tema que raramente aparece expressamente escrito no edital, mas que é cobrado em várias e várias provas. E essa questão que eu trouxe hoje para a gente fazer é uma questão que apareceu numa prova e 97% das pessoas não sabiam nem por onde começar nessa questão. E eu vou jogar na tela o enunciado, a gente vai ler ele, vai entender e vai detonar. Então, vem comigo na telinha. E a questão, ela diz assim: no universo paralelo, existem apenas dois tipos de pessoas. As que sempre falam a verdade e as que sempre mentem. Um visitante encontra duas pessoas desse universo, o Alfa e o Beta. O visitante pergunta a Beta se ele fala a verdade. Beta responde na sua língua para Alfa e Alfa diz para o visitante: ele disse que sim. Dessa situação é correto concluir que a questão está aí e muita gente lê e fala: Pedrão, não faço ideia, não sei nem por onde começar. Então, primeiro, vamos entender a regra que a questão trouxe para a gente. Ela disse que nesse universo só existem dois tipos de pessoas: aquelas que sempre falam a verdade e aquelas que sempre mentem. Repara que ele não disse se o alfa é de um tipo, se o beta é de um tipo e se os dois são do mesmo tipo. Então o que eu sei é, nesse universo, as pessoas, se elas falam a verdade, elas sempre falam a verdade. Não importa o que aconteça. E se for uma pessoa que mente, ela sempre mente, não importa o que aconteça. Repara que isso foge um pouco da nossa realidade, onde as pessoas normalmente, às vezes, falam a verdade, às vezes mentem e por aí vai, certo? Nesse caso não. Nessa questão, ou o cara inevitavelmente vai falar a verdade ou ele inevitavelmente vai mentir. Além disso, eu não sei os tipos que representam o alfa e o beta. Então pode ser que os dois sejam do tipo que sempre falam a verdade, pode ser que um seja do tipo que fala a verdade e o outro mente, ou pode ser que os dois sejam do tipo que sempre mente. Eu não sei dizer, tá legal? Entendido a regra, o próximo passo é a gente entender o que realmente aconteceu na questão. Então, vindo na tela, o que acontece aqui é basicamente o seguinte. Dentro dessa regra que foi definida nas duas primeiras linhas, ele diz: um visitante, vamos imaginar que nós somos esse visitante, encontra duas pessoas desse universo, o alfa e o beta. O visitante pergunta para o beta se ele diz a verdade. O beta responde na sua língua. Repara que o visitante ele não conhece a língua deles. O beta responde na sua língua para o alfa e o alfa diz para o visitante, aí sim o visitante entende, ele disse que sim. E ele quer concluir se o beta fala a verdade, se ambos falam a verdade e por aí vai. Para a gente entender melhor, vamos desenhar essa situação. Então, vindo aqui para a tela e me tirando dela, eu tenho o seguinte. Esse aqui é o nosso visitante, certo? O visitante pergunta: você diz a verdade para o beta? Então o beta ouve essa pergunta. Na sequência, o beta responde para o alfa, só que o beta responde na língua deles, então eu não faço ideia do que ele respondeu, mas o alfa, ao ouvir essa resposta, diz para o visitante: ele disse sim. Tá lá. Essas são as nossas informações. Esse é o enunciado. O visitante perguntou para o beta: você diz a verdade? O beta respondeu alguma coisa que a gente não sabe. O alfa ouviu essa resposta, virou para a gente e falou: ele disse sim. E eu quero saber o que pode acontecer aqui. Então lá, primeira coisa. A gente tem algumas variáveis. Primeiro, o beta. Eu não sei se o beta é do tipo de pessoa que sempre fala a verdade ou se ele é do tipo de pessoa que sempre mente. A gente não tem essa informação, isso é uma variável. Pode ser que o beta seja do tipo que sempre fala a verdade,
pode ser que o beta seja do tipo que sempre mente. E essa resposta que ele deu para o alfa, obviamente ela pode ser verdadeira ou falsa. O mesmo vai acontecer para o alfa, já que eu também não sei se o alfa ele diz a verdade ou se ele mente. Pode ser que o alfa seja do tipo que sempre fala a verdade, e aí quando ele disse sim, isso era verdade, ou pode ser que ele seja do tipo que sempre mente, e ao responder isso, ele estava mentindo. Tranquilo? E aí, para a gente começar a analisar isso, eu vou me colocar no lugar do beta. Então vamos imaginar que nós somos o beta. E nós acabamos de ouvir essa pergunta. Viraram para a gente e perguntaram: você diz a verdade? A gente sabe que o beta pode ser um cara que sempre fala a verdade. Este seria o nosso beta verdadeiro. Deixa ele em azulzinho. Ou pode ser que o beta seja um cara que sempre mente. Este aqui embaixo é o beta da mentira. E eu quero pensar com vocês o que acontece em cada um desses casos ao ouvir esta pergunta. Só que antes disso, a gente tem que entender como que é o processo da mentira, como funciona a mentira. Então vamos pensar. Toda pessoa tem duas vozes dentro de si, certo? Segundo alguns filósofos, mais do que duas, mas vamos manter duas. Você tem o que você fala, que é o que você passa para os outros, e você tem o que você pensa, que é o que você conversa consigo mesmo. Onde acontece o processo da mentira? Na fala. Quando eu ouço uma pergunta, eu penso na resposta correta, então o nosso pensamento, ele pensa na verdade, ou pelo menos na verdade que nós acreditamos, e a mentira acontece na fala. Quando você é uma pessoa que diz a verdade, você fala exatamente aquilo que você pensou. Quando você é uma pessoa que mente, você diz o contrário do que pensou. Ai, Pedrão, mas espera aí, e as pessoas com patologias que acreditam que... Galera, se uma pessoa diz aquilo que para ela é verdadeiro, ela diz a verdade. Repara que a verdade está vinculada ao que você acredita. Quando você é concreto, sincero, verdadeiro com o que você acredita, você está falando a verdade. Quando você é contrário ao que você tem por realidade, você está mentindo. Tá claro? Então vamos pensar quando a gente escuta essa pergunta em cada um dos casos. Então, primeiro vamos pensar o beta verdadeiro. Quando o beta verdadeiro escuta essa pergunta, alguém vira para ele e fala: você diz a verdade? Ele sabe que ele fala a verdade. E quando você pergunta se ele fala a verdade, sabendo que ele diz a verdade, ele pensa: a resposta é sim. Ele sabe que ele fala a verdade, você perguntou se ele fala a verdade, e ele pensa que sim, ele fala a verdade. Perfeito? E por ser uma pessoa que fala a verdade, olha a expressão fala a verdade, por falar a verdade, ele vai falar exatamente o que ele pensou, que é um sim. Você perguntou se ele diz a verdade, ele ouviu essa pergunta, pensou sim, eu falo a verdade, e respondeu sim, fala a verdade. Ou seja, no caso em que o beta diz a verdade, a resposta para essa pergunta seria sim. Agora, vamos pensar no beta mentiroso. Se o beta for do tipo de pessoa que sempre fala a mentira, você virou para ele e perguntou: você diz a verdade? Ele sabe que ele é um mentiroso. E quando ele ouve essa pergunta, quando ele vê você perguntar se ele diz a verdade, sabendo que é um mentiroso, ele pensa: não, eu não digo a verdade. Ele sabe que ele não diz a verdade. Então ele pensa: não, eu não digo a verdade. Repara que azul é verdadeiro, vermelho é falso, e em pensamento nós dizemos a verdade. Por isso que ele respondeu: não, eu não falo a verdade, eu sei disso, eu sou mentiroso. Só que por ser uma pessoa que fala a mentira, ao responder, ele vai responder sim, o contrário. Um sim mentiroso, mas ele vai responder que sim. Porque ele é mentiroso e ele responde o contrário do que é verdade. Estão comigo? Ou seja,
Se o beta for um cara mentiroso, a resposta para essa pergunta também vai ser sim. Inclusive, acabamos de aprender aqui o rol de perguntas mais inútil da humanidade. Você não faz sentido a pergunta, você diz a verdade ou você está mentindo? Por quê? Pensa comigo. Se eu sou um cara que estou dizendo a verdade, você pergunta se eu estou mentindo. Eu vou responder que não. Agora, se eu sou um mentiroso, eu estou mentindo para você. Aí você pergunta, você está mentindo? O que eu vou responder? Não, também, concorda? Então, a pergunta, você é um mentiroso, sempre vai ter por resposta não. Porque se a pessoa falar a verdade, ela responde a verdade, que é não. Se ela estiver mentindo, ela mente, respondendo não. E a pergunta, você diz a verdade, sempre vai ter por resposta sim. Porque se você realmente disser a verdade, você vai responder sim. E se você estiver mentindo, você vai mentir ao dizer sim também. Percebe? Então, estas perguntas, elas não valem muito a pena na nossa vida. E o cara vira e fala, Pedrão, tá, então não vale a pena na questão. Porque se o beta sempre vai responder a mesma coisa, eu não consigo saber se ele diz a verdade ou se ele está mentindo. Concordo com vocês. Em relação ao beta, essa pergunta não ajuda muito. Pode ser que ele esteja falando a verdade ou pode ser que ele esteja mentindo. Só que o visitante é um cara malandro, é um cara ardiloso. E ele fez essa pergunta para o beta, mas ele não estava mirando no beta, ele estava mirando no alfa. Por quê? Mesmo não conhecendo a língua do visitante, ele sabe que para essa pergunta, a única resposta possível é sim. Então, mesmo não entendendo o que o beta falou para o alfa, ele sabe que o beta disse sim. Porque independente do que aconteça com o beta, a resposta para essa pergunta vai ser sempre sim. E ele sabe que o alfa ouviu do beta, ainda que em outra língua, foi um sim. E aí vem o truque. Se o beta for um cara que diz a verdade, o beta realmente vai contar para você que ele ouviu um sim. O alfa. Se o alfa for um cara que diz a verdade, ele vai realmente dizer para você que ele ouviu um sim. Agora, se o alfa for um cara mentiroso, ao ouvir o sim que o beta disse, ele vai mentir para você e dizer que ele respondeu um não. Então, sobre o beta, eu não posso afirmar muita coisa, já que a resposta dele sempre seria o sim. Mas do alfa, se o alfa te contar que o beta respondeu sim, ele disse a verdade. E se o alfa te contar que o beta respondeu não, ele mentiu. E aí, quando o alfa responde para você, ele disse sim, aí acabou. Era tudo que eu precisava saber. Essa resposta classifica o alfa como alguém que sempre diz a verdade. Ou seja, o beta, eu não sei dizer o que aconteceu, mas o alfa com certeza é do tipo de pessoa que sempre diz a verdade. Então, vindo para as alternativas, alternativa A, beta fala a verdade, não dá para saber. Na B, ambos falam a verdade, não dá para saber. Na C, a resposta de beta foi não, a resposta do beta foi sim. Na D, ambos mentem, o alfa fala a verdade. E a alternativa E, a nossa resposta, alfa fala a verdade. E fica ligado que essa questão de verdades e mentiras, ela pode cair na sua prova, e esse tipo de raciocínio em relação de quem falou a verdade e quem mentiu é essencial para você dominar toda a lógica. Um beijo enorme, até uma próxima e tchau!